Uma ótima tarde para todos. Eu quero agradecer muito a vocês que sempre estão aqui estudando com a gente. É tão bom estudar em grupo, né? A gente sempre aprende bastante. E agradecer também a todos que veem depois esse estudo. Nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, de Pardinho, em São Paulo, e temos esse horário aqui, online, temos várias atividades presenciais também, né? E hoje nós estamos estudando uma parte muito interessante do Livro dos Espíritos. Os nossos estudos estão gravados desde o primeiro, no nosso canal do YouTube, então quem perdeu algum pode ir lá no canal do YouTube, eles ficam registrados por data. E é bem interessante, mas sempre a gente acaba voltando nesses conceitos principais, e de tal forma que mesmo que você está chegando agora aqui, não tem problema nenhum, a gente pode estudar juntos a partir desse ponto, mas obviamente é sempre bom pegar a coisa desde o início, né? Então, eu vou aqui compartilhar minha tela para a gente poder, então, dar sequência aqui. Eu acho que vocês estão vendo, né? Opa, chegou mais alguém, deixa eu ver quem é. Ah, que bom, a tia Florinda. Boa tarde, tia Florinda. Bom ver a senhora aqui. Nós estamos aqui, olha, Hoje nós vamos começar aqui da questão 386, que trata de simpatia e antipatia terrenas, né? E aí a pergunta que Kardec faz é essa aqui: podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e se reconhecerem? Será que a gente tem como reconhecer alguém que foi muito ligado a gente em outras vidas passadas? O que você acha, mãe? Será que é possível a gente reconhecer alguém de outras vidas? Assim, reconhecer nitidamente, eu imagino que não é possível, não. Até porque estamos reencarnados, né? Cada um com o seu corpo, um diferente do outro. Mas a gente vai ter aquela, como posso dizer, aquela impressão, né? Sobre aquela entidade. A gente vai ter, assim, uma simpatia ou antipatia por ele, conforme o Uhum. nosso relacionamento, né? E, de uma Isso. certa forma, por causa disso, nós vamos sentir se o amamos ou se o repudiamos. É isso? É, isso, exatamente isso que Kardec tem como resposta aqui, né? Olha, exatamente o que você falou, reconhecer-se não, podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro, e frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro se aproxima devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão, né? Será que todas as pessoas, todos os casamentos, todas as uniões, elas acontecem baseadas nisso? O que você pensa, José? Você acha que é possível que os casamentos aconteçam sempre por conta de uma programação, dessa união que vem de outras vidas? Veja bem, se a gente cumprir os planos reencarnatórios que a gente geralmente faz no plano espiritual, vai acontecer sim, os casamentos serem de pessoas que
se comprometeram no mundo espiritual de voltar a ser no mundo aqui de encarnados como casal, como irmão, como pai e filho, como amigo. Então, há essa afinidade, sim. Não, com certeza, eu acho que existe isso, e acho que é o que ele fala na questão, né? Que o que existe, assim, a gente acaba, você identifica uma pessoa, né, que tem tudo a ver com você, né? É muito provável que essas pessoas que a gente bate o olho e fala assim, nossa, né, parece que a gente se dá tão bem, né? Deixa eu ver aqui quem que é, só um minutinho. Opa, só um minuto que mais alguém está querendo participar da chamada. Ué, não estou conseguindo, só um minuto, gente. Só um minuto. Desativar. Aqui. É a Ana, que bom. Boa noite, Ana. Boa noite. Nós estamos conversando aqui sobre a Eunice. Boa noite, Eunice. Nós estamos conversando sobre simpatias e antipatias dessa vida. E aí eu fiz uma pergunta que o José estava respondendo, se todas as vezes que alguém assim se ama muito, se casa, quer né, assim, quer ter a vida assim com essa pessoa, é sempre por conta disso, de almas que estão se reencontrando, né? Que viveram em vidas passadas e estão reencontrando. E a tia Florinda levantou a mão e quer participar. E fale, tia. Boa noite, querida. O que a senhora acha, tia Florinda? A senhora acha que... Abre o seu microfone para falar, tá bom? A senhora acha que todos os casamentos tem de alguma forma, assim, são de pessoas que já vieram com essa programação e que podem, e por isso se reencontram e se dão bem? Boa noite a todos. Então, Helene, eu acho que sim. Já tem a programação, né, definida para a gente vir se casar, se unir, ter os filhos, né? Uhum. Mas daí também tem casamento que é por karma, não é? Nem sempre é por amor, né? Às Nem vezes... sempre por amor. Mas o meu foi por amor. Ah, que bom. É verdade, eu acho que assim, a maioria, né, assim, das pessoas que se amam e se procuram e querem trabalhar junto e querem construir uma vida, é muito provável que tenham feito isso já no mundo espiritual, né? De uma forma, como ele fala ali, né? Ele fala, olha, se as pessoas se encontram aparentemente de forma fortuita, né? Num cinema, né? Como é que justamente naquele dia eles foram assistir a mesma sessão de cinema, olharam um para o outro e se apaixonaram, né? É uma coisa bonita isso, né? Como será que acontece? Amor à primeira vista, né? Amor à primeira vista, né? Muito bonito. É isso aí. Só que... Oi, Lulu, pode falar, querida. Então, mas acontece também, muitas vezes, que a pessoa, pelo seu livre-arbítrio, ele não segue aquela programação adrede preparada, né? Aquela programação que já foi feita no plano espiritual. Então, de repente, ele tem um rapaz, ele tem que casar com uma determinada pessoa, mas ele engravida outra. E é obrigado a casar com essa outra pessoa. Então, ele meteu os pés pelas mãos e toda a programação feita foi por água abaixo, não é isso? Sim, exatamente isso que eu ia falar. Assim, Deus respeita muito o nosso livre-arbítrio, né? A gente muitas vezes sai do mundo espiritual com uma programação,
né? A gente tem uma ligação forte com alguém, mas chegando aqui, infelizmente, às vezes as pessoas elas não seguem esse livre-arbítrio, elas não seguem essa programação porque elas têm o livre-arbítrio, e aí acaba que a espiritualidade, os nossos amigos espirituais, eles acabam dando um jeito para que a pessoa aproveite da melhor forma possível aquela encarnação. Tanto a pessoa que meteu os pés pelas mãos, quanto a outra que ficou lá a ver navios, né? Então, existe um rearranjo, uma reprogramação, porque nós não somos, assim, seres quadradinhos, né? Que a gente vai fazer exatamente aquilo que foi programado. Seria bom se a gente fizesse, mas muitas vezes a gente acaba não fazendo, né? Oi, Benedito, pode falar. Boa noite a todos. Eu queria lembrar uma outra possibilidade, que é a seguinte, que duas pessoas se encontrem e se deem bem, se relacionem bem, e nunca viveram juntas, nunca se encontraram em vidas passadas, né? Simplesmente são duas pessoas parecidas, né? Sim, sim. Porque também pode ficar a impressão de que tudo é pré-estabelecido, tudo é meio que, né, já tudo Exato. combinado, de fato, né? Mas eu também considero a possibilidade de duas pessoas que nunca viveram juntas se encontrarem, porque são parecidas, simplesmente, né? Dois jogadores de futebol, né? Nunca viveram juntos, nunca foram irmãos, nada, mas se encontram aqui, um batendo bola com o outro, e de repente os dois ficam grandes amigos. Então, eu acho que existe também essa possibilidade de duas pessoas se encontrarem apenas pela afinidade desta vida atual. Com Quer dizer, e é uma certeza. afinidade do jeito de ser de cada um, né? Eles são tão Isso. parecidos, né, que eles se dão bem, embora nunca tenham vivido juntos. Exatamente, e é exatamente isso que nós estamos hoje conversando aqui, né? Como que alguém tem simpatia ou antipatia pelo outro, né? Oi, pai, pode falar. Peraí, isso que o Benedito falou me fez lembrar também de um outro detalhe. Como nós somos seres que temos uma existência muito grande, nós já devemos ter tido muitas. Aliás, a nossa vida é muito grande. A existência é cada encarnação que a gente vive tem uma existência. Então, como as nossas encarnações nós já vivemos muito tempo, nós podemos também ter tido diversos relacionamentos, com os quais alguns nos afinizamos mais, com outros a gente, vamos dizer assim, formou diversos vínculos que temos que resgatar, e também pode acontecer isso. A gente vem para cá, encontra com uma pessoa e de repente, não estava programado aquilo, mas é pessoas que você tem algum vínculo, alguma coisa para resolver. E aí você resolve esse vínculo, volta para a vida espiritual, e quando vem numa outra existência, você vai resolver outros problemas que ficaram para trás. Vamos lá saber quem a gente fez ou não fez a coisa certa, não? Uhum. Exatamente, assim, é uma coisa interessante isso, pelo que eu queria resumir isso aqui, quer dizer, nós temos os nossos relacionamentos atuais, que eles podem ter vindo do passado, né? Pode ser que nós tenhamos vínculos com essas pessoas
vínculos de amor, vínculos de algum problema, né? E que nós precisamos nos encontrar aqui, e de alguma forma nós nos encontramos, né? Pode ser que ao nos encontrarmos nós não queiramos, né? E aí a gente abandona aquele programa que foi pré-estabelecido e toma outros rumos, né? E pode ser que nós conheçamos pessoas novas, que nós nunca tivemos um relacionamento em vidas passadas, né? E, inclusive, pode ser que nós nos relacionemos com espíritos desencarnados também, né? Que estão vivendo conosco, e a gente não perceba isso na vida encarnada, né? Mas durante o nosso sono, durante o desdobramento, nós temos os nossos amigos espirituais, a nossa família espiritual, com quem nós nos relacionamos também. E o que faz o que está por trás desses vínculos aí de simpatia, de você querer estar perto de alguém ou não querer estar perto de alguém, né? O que será que move assim as pessoas, né? Por que será que nós aqui estamos juntos nesse momento e estamos curtindo esse momento e estamos aqui gostando da companhia um do outro? Você sabe, Ana, você tem alguma ideia, assim, por que existe esse vínculo de simpatia entre pessoas que se gostam? Você gostaria de contribuir com a gente? Pode falar, querida. Oi, Ana, é só você abrir seu microfone, viu? Para a gente poder te ouvir. Pode falar. Abriu? Abriu, agora abriu, Ana. Obrigada. Então, eu acredito que nós temos vínculos do passado, nós temos acertos, a gente veio com uma programação e nós vamos nos encontrando e fazendo o melhor de nós. Sem dúvida. Não é? E às vezes nós erramos e não é vamos fácil. tomando. E vamos indo, ai. E vamos indo, né? E vamos indo. Isso. Mas a misericórdia de Deus é tão maravilhosa. Sem que dúvida. ela nos perdoa, ela nos encaminha. Sem dúvida. E a gente vai seguindo, Deus vai abrindo as portas, mostrando os caminhos, mostrando os amigos, os familiares, as pessoas com quem temos que nos relacionar. E se porventura não der certo, eles também nos perdoam e nos dão a oportunidade de recomeçarmos. Isso, com certeza, Ana. Obrigada, viu, pela sua contribuição. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, você falou coisas assim muito corretas, e eu queria que talvez, assim, se o Cadu conseguisse complementar, assim, do porquê que isso acontece, assim, do porquê que as pessoas que se gostam se atraem. O que acontece na mente dessas pessoas, o que acontece do ponto de vista perispiritual, espiritual, Cadu, que essas pessoas naturalmente se gostam, naturalmente se procuram? Bom, boa noite a todos. Bom, creio eu que seja por o perispírito, ele sempre se molda da forma que a gente vivencia as coisas. E a mente, ela sempre está conectada com os outros, né? A gente sempre está conectado com os outros. Então, quando se estabelece uma relação de simpatia, de amor, o perispírito, ele vai se moldando de uma forma em que ele se torna semelhante ao próximo, ele se torna mais afável a receber aquela pessoa, por causa que o perispírito, ele sempre fica registrado as coisas. Então, caso tenha conhecido, por exemplo, a minha mãe numa vida passada, e hoje em dia ela
e na vida passada ela pode ter sido, por exemplo, o meu pai, a gente tem essa semelhança, por causa que o perispírito deixa isso registrado na gente. Então é como se eu já tivesse uma conexão. Eu acho que é isso, não sei se responde bem. Isso existe também. O perispírito, ele registra as coisas do passado, né? Essa nossa memória perispiritual, ela fica embotada um pouco quando a gente tem uma outra encarnação, porque será que seria bom, 100% das vezes, a gente ter certeza de que a nossa mãe foi não sei quem na vida passada, o nosso pai foi outro, o nosso marido foi X, Y, né? Será que isso é bom, a gente saber com detalhes, assim, essas pessoas com quem nós nos relacionamos na vida passada? Oi, Benedito, pode falar. Você perguntou por quê, né? Por quê? Eu não saberia responder por que duas pessoas, né, Qual que é o se atraem mecanismo? assim, Qual que né? é o mecanismo? Mas eu vou tentar responder como que elas se atraem, né? Certo. Eu diria que, fazendo uma comparação, vamos imaginar assim que uma pessoa goste muito de um determinado perfume, né? E aí está aí, no meio da multidão, de repente ela encontra, né, que passou alguém na frente dela com aquele perfume, né? Então ela localiza aquela pessoa pelo perfume que ela está usando, né? E isso, naturalmente, é um exemplo bastante corporal, né, assim, material. Agora, levando esta comparação para o plano espiritual, os espíritos também exalam, né, as suas vibrações, né, aquilo que, né, que a gente carrega no nosso coração, isso vem para a nossa superfície e é identificado, né, como, vamos dizer, um perfume, assim, entre aspas, né, e aí quem está do lado percebe o que nós estamos exalando. E aí, quando duas pessoas estão na mesma sintonia vibratória, no mesmo perfume, elas se encontram e se atraem. Exatamente. Muito, muito bom. E isso tem um nome, né? Assim, o espiritismo e até mesmo de uma forma assim na ciência, assim, isso tem afinidade ou magnetismo, né? Então as pessoas elas têm um magnetismo. Esse magnetismo, ele faz com que esse perispírito, isso que o Benedito falou, que ele chamou aqui de perfume, né? São ondas mentais, né? Que cada um de nós vibra numa faixa mental. Então, hoje a ciência já faz, a física, né? Ela já nos diz isso, que tudo é vibração, né? Nós somos, pensa bem, né? Nós somos formados, assim, por trilhões de células, né? O perispírito, ele é um corpo também, né? Ele também tem células, né? E essas células, elas têm, cada célula é como se fosse um ser vivo, né? Pulsante, cheio de átomos, cheio de elétrons, isso tudo tem uma vibração, e essa vibração, ela é característica de cada um de nós. Então, assim, tem pessoas que vibram numa vibração muito alta, tem outros que vibram numa vibração muito baixa, né? A natureza é assim, né? Deus fez desse jeito. Então, essas pessoas que vibram amor, que vibram tranquilidade, que vibram perdão, elas têm uma vibração parecida, né? E aí, como José falou, elas se afinizam, porque elas estão na mesma faixa, né? E por aí elas se encontram, gostam de ficar juntas ou se repelem, né? Então, é uma coisa muito, muito interessante isso, assim, como
como essa vibração, ela determina, assim, as nossas afinidades, né? E é dessa forma que a gente acaba gostando de um grupo e não gostando de outro, né? E é sempre em relação a esse magnetismo que está relacionado com a vibração, né? Que está relacionado com ondas mentais. Então, se a gente vibra num certo pensamento, aquilo encontra outras ondas mentais que vibram naquela sintonia. E, naturalmente, elas acabam se encontrando, né? Pensa em 2 celulares, né? Porque se eu ligo no número do José, o celular dele vai tocar, porque o meu celular, ele emite uma onda, que é uma onda eletromagnética, que vai encontrar o celular do José, que também é um aparelho que recebe ondas eletromagnéticas. Então, essa onda sai do meu celular e vai cutucar lá o celular do José Roberto, e ele vai atender a minha ligação. Então, isso acontece de uma forma muito, muito rápida, ondas assim extremamente poderosas, que é o pensamento, né? O pensamento, ele não é uma coisa fosfórica, assim, né? Ninguém sabe o que eu estou pensando, os encarnados não sabem, mas quando a gente pensa, a gente emite matéria mental, a gente emite onda, que vai acabar vibrando no nível que nós nos encontramos nesse momento. Oi, mãe, pode falar. Digamos que uma pessoa ela não tem a menor afinidade com outra. E mesmo assim, ela é levada por alguma contingência aí do seu destino, entre aspas, a se unirem em casamento. Como nós podemos entender isso? Não houve nenhuma afinidade e essas pessoas acabam juntas num casamento. Como Sim. vamos explicar isso? Que difícil isso, né? Pessoas, infelizmente, isso existia muito, e ainda existe, né? Assim, tem países que ainda os pais escolhem o casamento dos filhos, né? E antigamente essa era a regra. Imagina você ter que ficar do lado de uma pessoa que está vibrando numa faixa mental totalmente diferente da sua, que pesadelo isso, né? Eu acho que isso é algo assim, pode ser uma prova, pode ser uma expiação, e pode ser que você tenha escolhido isso para você ajudar essa pessoa, né? Se você está numa faixa muito melhor do que ela e é obrigada a conviver com aquela pessoa que você não tem a menor afinidade, às vezes é porque Deus está te pedindo ali naquele relacionamento que você ajude essa pessoa de alguma forma, né? Porque água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então, às vezes, assim, alguém muito difícil, ela vai convivendo com alguém superior e, de repente, ela acaba adquirindo bons hábitos, melhores pensamentos com essa pessoa melhor, né? Oi, Benedita, pode falar. Eu gostaria que alguém respondesse a pergunta da Lourdes, né? Como explicar isto, né? Eu não sei explicar, mas eu só queria acrescentar um detalhe, Elaine, que você falou que antigamente era muito comum, porque os casamentos eram arranjados, e que difícil que era viver ao lado de uma pessoa que você não escolheu, etc. E eu concordo, de fato, houve isso. Mas, atualmente, isso continua existindo, viu? Sim, né? Não que os pais escolham o casamento para os seus filhos, mas, se a gente for observar o número de divórcios que está, assim, epidêmico atualmente, e a gente vai ver um pouco mais detidamente cada caso, a gente vai concluir rapidamente que são duas pessoas que nem deveriam ter se casado.
Uhum. sabe? Eu vejo isso toda semana, entendeu? Mas, né, depois de 5, 10 anos juntos, aí fica tão claro para os dois que eles não têm nada a ver um com o outro, que foi um engano, que um esperava que o outro fosse assim, o outro esperava que fosse assado. E daí, convivendo ali, vão vendo que não é nada disso, né? Que aquilo era uma As faixas aparência, que foi mentais são um muito engano diferentes. mesmo, né? Que à medida que vão se conhecendo, vão descobrindo que não tem nada a ver. E aí se separam. Então, não é só antigamente, não. Né? Essa situação que a Lourdes está falando é muito frequente nos dias de hoje. Mas eu queria que alguém explicasse para a gente isso. Você quer falar, pai? Pode falar. Pode abrir seu telefone, pai, e falar. Oi. Com quem que você está falando, Elaine? O meu pai, ele pediu para falar. Você quer abrir, pai, o telefone e falar, o microfone? Acho que ele não está conseguindo abrir. Bom, mas é isso mesmo, né? Vamos dar sequência aqui, e aí, aos poucos, a gente vai conseguindo responder essas coisas, porque, com certeza, isso acontece sempre, né? Assim, esses vínculos de simpatia e antipatia, e aí Kardec pergunta, não seria mais agradável que as pessoas se reconhecessem, né, caso elas, que esses vínculos viessem de vidas passadas? E ele diz, nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-ão e saberão que tempo passaram juntos, né? Então, nem sempre é fácil você reconhecer, porque muitas vezes acontece isso que o Benedito falou. As pessoas se ligam, às vezes fizeram essa programação, mas aí por um vínculo que não é de amor, é um vínculo de, vamos dizer assim, que eles precisam fazer uma reconciliação, precisam passar por uma situação complicada, né? Por provações, muitas vezes expiações, e às vezes eles não dão conta, que é isso que acontece, né? As pessoas acabam saindo dos relacionamentos. Então, às vezes é melhor você não saber mesmo, né? Porque tem uma chance daí de dar certo e de você acabar superando esses problemas todos. Eu acho que alguém pediu aqui para... Oi, pai, pode falar. Agora eu vou conseguir falar. Então, fale. Olha, eu justamente eu queria falar que eu concordo plenamente com o que o Benedito falou, eu acho que é exatamente isso, mas ainda me lembrei de uma outra coisa, que há casamentos onde deliberadamente uma das partes casam-se visando obter algum benefício, quando a outra parte tem alguma posição social melhor ou tem alguma riqueza. Quando uma das partes está numa situação ruim de vida e acha que casando com a outra vai conseguir se arrumar sem precisar trabalhar. Quer dizer, é algo produto do livre-arbítrio que a pessoa tem de fazer isso. E não que tem nem fatalmente relação de gera afinidade, né? Hein? Não tem nem relação de afinidade aí, né? Por Nenhuma. interesse comercial. Isso gera consequência também, Sem né? dúvida, sem dúvida. Mas é Perfeito. isso mesmo, vamos dar sequência aqui, ó, que tudo isso que vocês falaram, então, tá resumindo aqui, né? Então, são pessoas que podem se encontrar nessa vida ou em vidas passadas e se reconhecem por conta dessa sintonia, dessa afinidade, né? E aí, olha, a simpatia
tem sempre, por princípio, um conhecimento anterior, é aquilo que o Benedito falou, né? Que não é assim, né? Oh, não, o próprio Kardec concorda aqui, né? O Benedito já tinha lido essa questão aqui, ó. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens, né? Então, pode ser que essas pessoas nunca se conheceram, mas nós somos parte de uma grande família, né? De uma grande família que é a família humana. E nós, né? Quem disse que a gente precisa conviver e evoluir sempre com as mesmas pessoas? Né? Será que na nossa família não pode entrar pessoas de fora? É claro que podem, né? E isso acontece todos os dias. Então, pessoas com quem nós nos relacionamos, que nós nunca vimos antes, que de repente a gente, por um vínculo de amor ou de ódio, porque os vínculos de ódio ligam tanto ou até mais do que os vínculos de amor, essas pessoas acabam fazendo parte da nossa vida. E vamos depois recebê-las futuramente como filhos, como irmãos, como pais, né? É muito dinâmico isso, né? Nós não andamos sempre com o mesmo grupo. Pode entrar e sair pessoas a todo momento dessa grande família espiritual que nós temos, que nós somos, né? Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia, né? Será que existe acaso, né? Se a gente encontra alguém assim, muito, que tem tudo a ver com a nossa vida, né? Acaso é uma palavra que é estranha, né? Assim, que parece que não existe, né? Vamos ver o que ele fala, olha. Entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. Olha ele falando aqui. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor, né? Então, a gente não sabe exatamente como é que funciona isso. Claro que Kardec escreveu isso aqui em 1865, né? É algo assim que atualmente a gente já tem um pouco mais de condição de conhecer, né? Através da física, nós entendemos essa questão das ondas, nós entendemos que esse campo eletromagnético, ele gera mesmo uma energia que isso atrai ou repele, né? Outras coisas. Nós sabemos já que o campo magnético material, ele repele os semelhantes, mas o espiritual não, ele é de uma outra natureza, né? E espiritualmente, esse campo magnético que nos cerca, né? Que é feito aí pelas energias das nossas células, dos nossos átomos, nós acabamos atraindo pessoas simpáticas a nós, né? Ondas que se afinizam com as nossas. Mas se hoje isso já é difícil para saber, imagina lá em 1800 e bolinha, né? Então, os espíritos, eles só deram a manchete, né? Olha, o magnetismo é o piloto dessa ciência. Então, o que está por trás da ligação entre dois seres humanos? É uma ligação que tem o magnetismo na base, o piloto, que mais tarde nós vamos compreender melhor. Já estamos compreendendo um pouco melhor, né? E aí, olha, isso nós já conversamos, que tipo de magnetismo é esse que existe entre as pessoas, né? E existe... Eu vou colocar aqui depois um link para quem quiser ver, que é muito interessante, que é uma pessoa, um estudioso, falando de magnetismo, chama Magnetismo e Espiritismo. Eu vou colocar no link aqui, é muito legal, porque isso dá uma ideia melhor de como acontece isso perispiritualmente falando, né? Isso que eu falei foi um resumo, assim, desse negócio. Pois não, quem que levantou a mão? A tia Florinda. Pode falar, tia.
Eu queria saber, uma dúvida minha, aquela pessoa ou uma moça, talvez, que queira casar e não consegue arrumar ninguém para se casar, e ela fica procurando, mas não consegue. E os Sei, anos passam e elas... Eu acho que, né, eu queria saber sobre isso, Elaine. sei. Quem que tem alguma... Eunice, você gostaria de responder a Florinda, Eunice? Olha, boa noite a todos. Eu não sei responder a pergunta da dona Florinda, porque eu acho assim, às vezes as pessoas sonham e querem pessoas que não existem, né? E ficam procurando que não existem, né? Mas, de outra forma, eu gostaria de acrescentar uma outra situação nesse assunto, que são pessoas que têm magnetismo um com as outras e resolvem viverem juntas, porém esse está mais num grau menos evolutivo e está mais embrutecida e não quer ter regras, não quer se desenvolver, ela tem dificuldade no meio e onde se separam, né? Se separam também, não só pelo fato da convivência, mas porque sempre tem aquelas situações de vidas passadas que traz para essa e vem às vezes atrapalhar a vida, fazer acerto de conta, né? E como esse tão meio desequilibrado, essa relação, não por falta de afinidades, mas de falta de entendimento, né? Porque tem aquele que não quer crescer, não quer desenvolver, ele quer ficar na dele, ele acha que tá bom daquele jeito, né? Então, acaba atrapalhando a vida, né? Exatamente. A Eunice colocou uma outra situação, né? Que são pessoas que, às vezes, elas até se afinizam em um certo momento, né? E aí uma vai evoluindo mais rápido do que a outra e, às vezes, deixa de ter essa sintonia, essa afinidade, né? Pode ser uma missão, talvez, Elaine? Então, tem várias causas disso, tia. Assim. Veja que Ivone Pereira, ela não se casou e estava no plano espiritual dela, desde que ela reencarnou como Ivone Pereira, que ela não se casaria, porque ela teria que trabalhar muito, né, por amor, assim, resgatar algumas coisas, alguns débitos que ela acabou adquirindo em vidas passadas. Então, foi uma... Né, Chico Xavier, a mesma coisa, Divaldo Franco. Então, são espíritos assim que eles vêm com certas tarefas onde o casamento, que dá tanto trabalho, né? Assim, não é fácil a gente ser casada, criar uma família e tal. Isso seria meio que incompatível. Mas existem outras situações também, né? Eu acho que o José quer falar de outras... O Benedito está com... Eu não sei se o Benedito quer falar bem ou se ficou erguido o seu braço aí. Não, eu quero falar, sim. Então, fale você primeiro e depois o José. Só um minutinho. Você pode baixar aí, José? Oi. Oi. Eu ia perguntar para você, Elaine, se não dá para você colocar esse vídeo agora, para a gente ver sobre magnetismo e espiritismo, né? Não sei se cabe no nosso tempo aqui ou não. Então, essa é uma pergunta. E eu vou tentar responder também a Florinda. Acho que, como você disse, Elaine, é uma pergunta que pode ter várias respostas, né? Uma das respostas, Florinda, que eu conheço relativamente bem, é que determinadas pessoas, homens e mulheres solteiros, eles não estão autorizados pelos pais a se casar.
É um fenômeno que ocorre no íntimo de algumas famílias, e ninguém ali tem consciência disso, mas é um fenômeno que é bem conhecido, que determinadas famílias, determinados pais, escolhem este filho ou esta filha para não se casar, para cuidar dos pais quando forem idosos. Então, são pessoas que, assim, a gente não sabe como é que foi a programação espiritual desse grupo, né? Mas são pessoas que, às vezes, até tentam se relacionar, arrumam um namorado, mas o namoro não dá certo, e a coisa vai, e não funciona, né? E depois de algum tempo, essa pessoa solteira acaba, então, achando o seu lugar, né, cuidando dos idosos, né? Então, isso é bem conhecido, assim, são pessoas que não receberam uma autorização, entre aspas, dos pais para se casar, porque os pais precisam liberar os filhos para o casamento, senão eles não se casam, não é? Então, já está lá, em todas as cerimônias religiosas, está lá, né? Você deixará pai e mãe e se unirá ao seu noivo, à sua noiva. A noiva também deixará pai e mãe, para que os dois se unam e formem uma nova família, blá, blá, blá. Se os pais não liberarem os filhos, esses filhos não estão autorizados para o casamento, e muitas vezes, quando isso acontece de uma forma mais ostensiva, às vezes até chegam a se casar, mas tem ali, né, o pai ou a mãe de um dos dois fica interferindo com tanta presença que até estraga o casamento. Então, tem várias respostas, Florinda. Essa é uma delas, né? Pessoas que não estão autorizadas pelos pais para o casamento. É claro que o Benedito está falando de uma forma inconsciente, né? Não é que o pai não queira, né? É que, assim, de uma forma inconsciente, o pai não quer, a mãe não quer que ele case, e aí ele acaba captando isso. É, de novo, esse mecanismo da afinidade, né? Às vezes, assim, o filho ou a filha se afiniza tanto com aquele pai, com aquela mãe, que inconscientemente, né, acaba não se sentindo autorizada para procurar a sua própria vida, né? Como também existem pessoas que não se casam por egoísmo puro, né? Porque querem simplesmente não ter responsabilidade, não ter, né? Quer curtir a vida, não quer ter nada que o prenda, que aprenda, e às vezes até tinha a programação de se casar, mas não quer, né? Não quer ter essa responsabilidade, né? Então, cada caso é um caso, né? Oi, José. Entendi. Gratidão, doutor Benedito. Imagina, que isso. Agora o José. José, você quer falar alguma coisa para a gente aí, por favor? Eu vou entrar dentro do assunto mesmo, porque eu acho que existe diversos casos, né? Esse, inclusive, que o doutor Benedito contou, eu acho que tem um outro fator. Eu vou considerar dois. Uma parte é egoísmo dos pais, né? De querer ter o filho para ele só, se é para cuidar dele na velhice. E outra, que existe também relações de vidas passadas. Às vezes o pai e a mãe foi um namorado ou um casal na vida passada do filho, e isso tem interferência também. Sim, sim. Agora, a questão de, por exemplo, uma moça vem ou um rapaz vem e não consegue achar um par, não consegue casar, muitas das vezes é porque na vida passada ela meio que não cuidou bem do relacionamento que ela poderia dar um valor e não deu, né? Tinha uma vida fácil ou qualquer coisa assim, e tinha uma programação de ter um relacionamento mais sério, nunca deu um valor para aquele relacionamento, desfez de tudo isso, né? E foi egoísta também. Então, ela vem numa outra encarnação, numa situação diferente. Aí, agora, ela quer casar e não acha um relacionamento. Tem várias situações, né? Não dá para a gente
para a gente dizer que tem, porque Deus tem infinitas maneiras de nos fazer evoluir, né? E muitas vezes é por amor, outras vezes a gente tem que passar pelos caminhos da dor, mas de alguma forma a gente vai evoluir, né? E aí, só para a gente finalizar aqui, veja assim, aqui está escrito o seguinte, é um trecho que eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, que tem muito a ver com isso aqui que nós estamos conversando, né? Eu vou ler rapidamente aqui, ó. Se amar o próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentimento da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre os que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Olha que coisa interessante isso, né? Que quando a gente fala assim, ai, ame uma pessoa, como que você vai amar alguém que não se afinize com você, que não está comungando daquelas mesmas ondas mentais que você já tem? Né? Então, olha aqui, ó, a diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Na verdade, ele usa essa palavra fluido porque naquela época não se tinha ainda o conhecimento das ondas, né? Então, é uma lei física que é de você assimilar ou repelir ondas que não são, não são de acordo com aquilo que está no seu íntimo, né? Então, veja aqui, ó, amar os inimigos não pode significar que não se deve estabelecer diferença entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda que se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, à razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhe uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha, é socorrê-los em se apresentando a ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar, é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Então, isso aqui é uma coisa tão interessante, que eu até queria passar a palavra
para Zezé e para o seu Francisco, se eles quiserem falar, porque a gente tem uma ideia, né, Zezé, dessa coisa, assim, como que a gente vai ter um relacionamento de amor, de amizade, uma simpatia com quem não está afim da gente, com quem não se afiniza, né? Então, isso é algo, assim, que aí eu achei que explica tão bem essa questão, né? Você gostaria de falar alguma coisa, Zezé, sobre isso? Boa noite a todos. Eu acredito que é a afinidade mesmo, né? A pessoa... É difícil, né? Não amar, ficar com alguém se não amar, se não tiver algo ali, né? Eu acho que é bem difícil. E é isso, eu passo a palavra para o pessoal, que eu estou aqui mais no estudo. O senhor gostaria, seu Francisco, de contribuir com alguma coisa sobre isso? Boa noite a todos. Eu ouvi, prestei bem atenção no que falaram, achei muito legal, muito bonito. Estou aprendendo com vocês também. O relato tem que fazer que eu trabalhei na ferrovia por 35 anos, eu entrei na ferrovia em 80, e tem um amigo meu, Carneto, que entrou 5 anos antes, 75. E aquele, em 80, a gente pegou uma amizade até hoje. Ele aposentou, aposentei, e a gente faz 44 anos que temos essa amizade assim, como se fosse dois irmãos. Puxa. A gente fazia cursos de aperfeiçoamento pela locomotiva junto, né? Fomos em Sorocaba, Campinas, a gente sempre junto, entrada de férias junto, esse tipo Palmeiras, em São Paulo junto, no interior de São Paulo aqui. E é uma amizade assim que eu fazia com o professor. Eu tenho meus irmãos, minha irmã, mas eu considero ele o quinto irmão meu. Uma amizade muito grande. Eu acho que tudo que vocês falaram aí, eu pensei no Carneto. Eu falei para Zezé, nossa, o Carneto, aquele irmão meu, a gente, né? Quando se encontra aí na rua, 2, 3 horas conversando, porque o Borges levei a Marlene, mora lá no bairro da estação. Mas é isso aí, eu entendi isso aí, e quero também agradecer muito vocês, viu? Pelo livramento meu, pelas orações, pelos mentores espirituais seus, que agora estou curado. Agora o oncologista com o clínico, com o cirurgião, falou que vai só fazer seguimento para ir fazendo os exames. Graças a Deus. Muito obrigado por tudo. Né? Deus abençoe vocês. Francisco. Oi, Eunice, pode falar, querida. Eu gostaria de falar mais uma coisa para a dona Florinda. Às vezes, a pessoa ela nem tem tanta vontade de casar, mas a sociedade cobra o casamento, ela cobra o relacionamento, e a pessoa, como ela vê todo mundo casado, uns felizes, outros falam que estão felizes, mas não estão felizes de verdade. Então, existe essa cobrança, e tem gente que se importa muito com o que os outros falam, então ela vive falando que ela quer casar, tá? Mas às vezes nem é a vontade dela, às vezes ela está bem daquele jeito, né? Então, porque o relacionamento a dois é uma sociedade, e não é fácil uma sociedade, né? Mas a gente não tem só o relacionamento a dois, é um relacionamento com a sociedade ao todo, né? O lugar onde você vive, as pessoas, seus amigos. Tem pessoas que vivem junto a vida toda e nem são um casal, né? São amigos juntos que seguem, vão para a faculdade juntos e vivem toda uma vida um ao lado do outro, até mora do lado, quando vai comprar casa, compra uma casa do lado do outro para estar perto. Exatamente. E isso, obrigada, viu, Nice? Você lembrou muito bem. Todos os relacionamentos, eles seguem essa lei da afinidade, né? E essa afinidade, ela é causada por esse magnetismo que cada um tem, de acordo com a sua evolução espiritual, com aquilo que já viveu nessa vida e em vidas passadas, né? E em cada encarnação, nós elegemos pessoas para estar do nosso lado, porque ninguém vive sozinho, a lei de sociedade é uma lei, né? Então, nós todos temos que evoluir juntos. Não existe uma pessoa que consiga evoluir
sozinha numa ilha deserta. Isso não tem como, né? Esse conjunto de pessoas com quem nós nos relacionamos, em diferentes papéis, né? Pode ser que uma vez venha como nosso irmão, outra vez como nosso esposo, nosso pai, nossa mãe, e às vezes, assim, nós temos essa família espiritual que a gente muda de papéis, né? Então, assim, se naquela encarnação a pessoa não se casou, não tem problema, ela vai ter relacionamentos com outras pessoas, né? E vai evoluir mesmo sem ter um casamento de homem-mulher ou mulher-mulher ou homem-homem, porque atualmente existem várias formas de relacionamento, né? Esse tipo de relacionamento não é absolutamente necessário para que as pessoas possam evoluir, né? Muitas pessoas optam pelas mais diferentes razões por ficar sem ter esse tipo de relacionamento e conseguem evoluir de outras formas também, né? Sempre lembrando, então, que esse movimento de simpatia e antipatia é algo que vem dessas razões espirituais, né? E só para finalizar, para a gente poder ler a última questão desse tópico, né? É isso aqui, ó. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem o espírito pior ou na que tem o espírito melhor, né? Quando a gente tem antipatia, a gente falou bastante de simpatia, né? Mas a última pergunta é justamente sobre antipatia. Será que por ser, né? Será que um espírito bom, ele não pode ter antipatia por alguém, né? E ele responde assim, ó, numa e noutra, indiferentemente. Quer dizer, os espíritos bons, eles também podem ter esse sentimento de antipatia, né? Mas distintas são as causas e os efeitos das duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ele, né, não suporta isso. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal. Então, né? Agora, olha o bom espírito. O bom espírito, ele sente repulsão pelo mal, por saber que este não o compreenderá, e porque díspares dos dele são os seus sentimentos, né? Então, assim, é óbvio que um bom espírito, ele não vai ter uma simpatia, aqui não estou falando em termos de amor ao próximo, não é isso, é em termos de afinidade. Entretanto, consciente de sua superioridade, o espírito bom, ele não alimenta ódio, nem inveja, né, nem censura, ele limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo, né? Então, isso aqui eu achei interessante, assim, para ver que, assim, os espíritos bons, eles não ficam se ocupando, né, eles atendem os espíritos que estão abaixo deles, eles querem ajudar, mas eles respeitam também o livre-arbítrio. Olha, né, se você não quer nesse momento sair do buraco, tudo bem, eu vou passar aqui de vez em quando para ver se você já mudou de ideia. É isso que eles fazem com a gente, né? Então, assim, eles tentam, eles nos educam, eles torcem por nós, mas essa questão de afinidade também faz com que eles se afastem de pessoas que querem deliberadamente viver no mal. Ficou claro isso? Alguém gostaria de comentar alguma outra coisa? José, você quer falar alguma outra coisa? Não, doutora, para mim está ótimo. Eu agradeço. Eunice, você quer comentar mais alguma coisa? Está ótimo, está muito bom. Então, tá bom. Dona Ana, a senhora gostaria de comentar mais alguma coisa, fazer algum comentário antes da gente encerrar?
Pode falar, querida. Não, querida, estou aprendendo com vocês. Todos nós. Muito obrigada. Eu que agradeço. Benedito, você gostaria de complementar alguma coisa? Não, tá ótimo. Vamos finalizar. Assunto tem para a vida toda, né? Mas o horário se impõe e a gente precisa encerrar, né? Então, para mim, está muito bom. Muito satisfeito. Obrigado. Cadu, você quer ainda comentar alguma outra coisa, querido? Agradeço a oportunidade. Obrigada. Tia Florinda? Eu agradeço por todos que me ajudaram aí na pergunta. Agradeço de coração, a aula foi maravilhosa. Que bom. Mãe, você gostaria de comentar mais alguma coisa, querida? Não, querida, está tudo muito ótimo, viu? Eu agradeço do fundo do coração. Que bom. Pai? Oi, filha, nada a acrescentar. Valeu, fiquei satisfeito. Zezé e seu Francisco, vocês gostariam de comentar alguma coisa? Eu só tenho a agradecer pelo aprendizado. Muito bom, muito legal, maravilhoso. Joia, que bom. Será que eu esqueci de perguntar para alguém? Acho que não, né? Acho que eu perguntei para todo mundo. Então, eu vou pedir permissão para os nossos guias espirituais, para nós encerrarmos aqui o nosso trabalho, pedindo a Jesus que abençoe a todos nós, abençoe nossas famílias, abençoe nossos amigos, abençoe muitos nossos que se dizem inimigos e todos no planeta Terra que possam receber a ajuda necessária para a sua evolução espiritual. Obrigada, Jesus, e que nós possamos nos reunir na próxima semana, sempre em seu nome. Que assim seja. Uma ótima semana a todos. Até mais. Tchauzinho. Gratidão por todos. Vamos com Deus. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Gostei.